Jesus disse lá em Marcos 16:15: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então o dever de todos aqueles que crêem em Jesus Cristo, que servem a Jesus Cristo, é pregar o Evangelho. Romanos 1,16: pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo. Como diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesta manhã aqui nós estamos para anunciar Jesus Cristo para você, para que você conheça as Escrituras, examine as Escrituras, como o próprio Jesus falou lá em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidais que nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você nesta manhã já examinou as Escrituras? Você já tirou o tempo para ler a palavra de Deus? Porque muitas das vezes nós tiramos o tempo para todas as coisas, menos para examinar as Escrituras. Por isso que as pessoas são enganadas pelas religiões, pelos livros religiosos, porque não examinam as Escrituras, porque não tiram tempo para ler a palavra de Deus, para se fortalecer na palavra. E você nesta manhã já examinou as Escrituras? Já leu a palavra de Deus? Já meditou? Já buscou o conhecimento das Escrituras nesse dia? Você sabia que uma certa vez Deus destruiu o homem? Deus destruiu o ser humano, a raça humana, deixando só Noé e mais 7 pessoas. Mas você sabe por quê? Por causa que o homem andava desobediente a Deus, não queria obedecer mais a Deus, andava nas suas próprias vontades, no seu coração, nos desejos do seu próprio coração. Então Deus resolveu destruir uma geração, a geração de Noé, porque eles não queriam mais obedecer a Deus, andavam conforme as suas vontades, era só maldade no seu coração, nos seus pensamentos, pensando coisas más. Então Deus resolveu destruir aquela geração, como está lá em Gênesis capítulo 6 e capítulo 7, fala sobre o dilúvio. Deus resolveu destruir aquela desobediência, porque eles não queriam mais se voltar para o Criador. Assim como essa geração de hoje, que muitos não querem se voltar mais para Deus, muitos não querem se voltar mais para as Escrituras, muitos, em vez de se voltar para Deus, criticam, blasfemam. Mas assim como aquela geração de Noé foi destruída, porque não deu crédito à palavra, essa geração está tomando o mesmo caminho, o mesmo rumo, será destruída como a geração de Noé, se não se arrepender, se não se voltar para Deus, se não se voltar para as Escrituras. Por isso que nós estamos aqui, mais uma vez, para anunciar a palavra de Deus para você, como nós costumamos andar de cidade em cidade, de localidade em localidade, anunciando a palavra de Deus para você, anunciando Jesus, anunciando que Jesus está voltando nos dias finais. Você vê aí guerras, rumores de guerras para todos os lados, sinais da natureza. Então tudo isso os sinais que Jesus falou, que quando estiver se aproximando o dia da sua volta, tudo isso está acontecendo nos dias de hoje. Mas esta geração está como a geração de Noé, comia, bebia, casava-se, dava em casamento e não se preocupou com o que Deus tinha anunciado por meio de Noé. Assim está esta geração de hoje, come, bebe, casa, não estão preocupados com a vida eterna, não estão preocupados com a sua salvação. Você já se preocupou com a sua vida eterna? Você já se preocupou para onde você vai depois que você partir desta vida? Porque Hebreus 9:27 diz: está ordenado aos homens morrer só uma vez, depois segue-se o juízo. Você sabia que depois que você morrer, você vai enfrentar o juízo de Deus? E o que você tem feito? Aonde você tem colocado a sua fé, a sua confiança? Nas coisas desta vida ou em Jesus Cristo? Porque depois da morte segue-se o juízo. Então você enfrentará o juízo de Deus. Vamos lá em Hebreus 9:27. Depois da morte
enfrenta-se o juízo. Não existe esse negócio de reencarnação, como se fala, não existe negócio de purgatório, como a religião fala, é enfrentar o juízo de Deus. Mas as pessoas não querem se voltar para as Escrituras, não querem ler a palavra de Deus, assim como a geração de Noé, corria de um lado para o outro, assim também como as cidades de Sodoma e Gomorra, que Jesus disse que, assim como aconteceu naquela época das cidades de Sodoma e Gomorra, as pessoas casavam, davam-se em casamento, plantavam, edificavam, até no dia em que Deus fez chover fogo e enxofre sobre aquelas cidades de Sodoma e Gomorra, por causa que eles não se voltaram para Deus, porque eles não queriam mais se voltar para o Criador. Assim também acontecerá com essa geração, que muitos não estão dando crédito à palavra de Deus. Mas por que não? Por que muitos não dão crédito à palavra de Deus? Porque na maioria das vezes as pessoas não estão interessadas em pregar o verdadeiro evangelho. A maioria são mercenários, não estão se importando com pregar o verdadeiro evangelho que nos confronte, que confronte o nosso pecado, para que nós possamos mudar de vida. Mas nesta manhã nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo para você. Nós não anunciamos uma religião, uma placa de igreja ou uma denominação, seja qual for. Nós anunciamos para você Jesus Cristo, para que você possa ter um encontro com Ele, para que você possa conhecer Ele, para que você se volte para Ele, porque os dias são maus. A volta de Jesus se aproxima. Pode ser a qualquer momento. Os sinais estão acontecendo diante dos nossos olhos. Mas muitas das vezes as pessoas não querem dar crédito para as Escrituras, não querem dar crédito para a palavra, assim como a geração de Noé, que foi destruída, que não se voltou para Deus e foram destruídas. Mas nesta manhã nós anunciamos Jesus para você, para que você se volte para Ele. A salvação ela não está numa religião, a salvação não está no líder religioso, a salvação não está em uma placa de igreja, a salvação não está em político, a salvação está em Jesus Cristo. E por isso nós anunciamos Jesus Cristo para você, para que você se volte para Ele, para que você busque Ele como seu Senhor e Salvador. E nesta manhã nós estamos aqui anunciando Jesus Cristo para você, porque 90 e pouco por cento das pessoas dizem que acreditam em Deus, dizem que acreditam em Jesus Cristo, mas as suas vidas não são transformadas, as suas vidas não são restauradas. Por quê? Porque falam da boca para fora, como o próprio Jesus disse, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe, o seu coração está nas coisas desta terra. Muitas das vezes estão dentro dos templos religiosos, falando com a boca que ama a Deus, mas o coração deles estão na prostituição, no adultério, no homossexualismo, nas bebidas, nas drogas. Estão falando que ama a Deus da boca para fora, mas o coração está longe de Deus. É o que acontece com a maioria das pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas a palavra de Deus nos fala lá em Mateus 7:21, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Não é seguindo uma religião, não é dentro de um templo religioso que você vai ser salvo, é fazendo a vontade de Deus. E você tem feito a vontade de Deus, você tem se voltado para Deus. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Não adianta você mudar de religião, não adianta você mudar de igreja, se você não fazer a vontade de Deus, não vai adiantar em nada. Por isso que, na maioria das vezes, as pessoas mudam de religião, mudam de igreja e as suas vidas não são mudadas, porque não estão fazendo a vontade de Deus, estão fazendo a vontade da religião, estão fazendo a vontade dos líderes religiosos. E nesta manhã aqui nós já estamos anunciando Jesus Cristo para que você possa fazer a vontade dele, se voltar para ele, sabendo que a sua volta se aproxima, os dias são maus. A política promete para o homem dias melhores, dias bons. A religião promete para o homem que vem dias melhores, que vem dias próximos, mas não. Jesus prometeu que no final dos tempos seria guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, para todos os lados. E é o que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. E o que você tem feito na sua vida? Você tem acreditado em Jesus Cristo? Ou tem acreditado nas religiões? Como Jesus falou em Mateus 24, os sinais da sua volta, seria falsos profetas, seria fome,
terremotos, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. E tudo isso está acontecendo nos nossos dias, mas as pessoas estão tapando os seus ouvidos para não ouvir o Evangelho, fugindo-se do Evangelho, fugindo-se da palavra de Deus. Mas não adianta, meu amigo, você pode fugir hoje, você pode não querer ouvir a palavra do Senhor hoje, mas no grande dia do Senhor não terá como o homem escapar, não terá como nós escapar daquele dia. Queira você acreditando ou não, um dia todos estarão diante de Deus. Você pode até querer fugir hoje ou fugir, mas naquele dia todos estarão diante dele. Por isso é melhor você se voltar para ele hoje, é melhor você se arrepender dos seus pecados e entender que é um miserável pecador e precisa da salvação por meio de Cristo Jesus. Assim como eu também sou um miserável pecador e preciso da misericórdia dele, preciso do perdão dele para poder ser salvo. E que nesta manhã você se volte para ele, sabendo que hoje pode ser o seu último dia de vida, sabendo que hoje pode ser a última vez que você ouve essa mensagem. Como lá em Lucas capítulo 12, a palavra de Deus nos diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Nesta manhã, se o Senhor pedir a tua alma, o que você tem preparado para ela? Aonde você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua fé? Em Jesus Cristo ou na religião? Em Jesus Cristo ou nos líderes religiosos? Em Jesus Cristo ou nas coisas dessa terra? Porque nesta manhã Deus pode te pedir a tua alma. E o que Ele tem preparado? Hebreus 9:27 está ordenado: o homem morreu uma só vez, depois disso viu-se o juízo de Deus. Não existe reencarnação como a religião fala, não existe purgatório como a religião ensina, existe o juízo de Deus após a morte. Mas por que as pessoas acreditam na religião? Porque elas não leem as Escrituras, porque elas não examinam as Escrituras, como está em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então o povo perece por falta de conhecimento, por não examinar as Escrituras. Mateus 22:29. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então o homem ele erra porque ele não examina as Escrituras, porque ele não busca o conhecimento da palavra de Deus e vai sendo enganado pelas religiões, pelos líderes religiosos. Você tem uma Bíblia em sua casa? Abra, medite, examine as Escrituras e se prepare para que o dia do Senhor está se aproximando. Então, como o profeta Joel diz lá no capítulo 2: trocai a trombeta em alta voz, perturbai os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Então nós estamos aqui anunciando que o dia do Senhor vem e ele está próximo. Que você se prepare, que você não esteja com as coisas voltado para as coisas desta vida, voltado para a religião, voltado para a política, mas voltado para o dia do Senhor, voltado para Jesus Cristo, porque esse dia se aproxima, a volta de Jesus se aproxima. Mas a religião hoje não prega mais sobre a volta de Jesus, sobre o juízo de Deus, sobre o pecado, não anuncia mais o reino de Deus para as pessoas. Prega-se prosperidade, prega-se bens materiais, porque o que a religião quer é isso, é lucro. Não se iluda com religião, você se volte para Jesus Cristo, porque a religião é lucro, a religião quer o que você tem, mas Jesus ele quer a sua alma, Jesus quer fazer uma aliança com você, mas a religião quer o que você tem. Olhe para todos os líderes religiosos de todas as religiões, todos eles são ricos, todos eles são milionários à custa dos seus membros e não estão nem aí para os seus membros. Os seus membros andam de mal a pior. Os líderes religiosos andando de carro novo, carro do ano, enquanto os seus membros andando de bicicleta, andando a pé. Isso é religião, isso é comércio que estão fazendo com a vida das pessoas, como está em segunda carta de Pedro, capítulo 2. E por avareza farão negócio de vós com palavras fingidas, por ganância farão negócio de vocês com palavras fingidas.
Então os líderes religiosos com ganância fazem negócio de vocês com palavras fingidas, porque na maioria das vezes as pessoas não querem ler as Escrituras, na maioria das vezes não querem examinar as Escrituras e acreditam na religião, acreditam em políticos e vão indo de mal a pior, rumo à condenação eterna, acreditando em religião, acreditando em líder religioso e não se volta para as Escrituras. Há quanto tempo que você não lê a palavra de Deus? Há quanto tempo que você não examina as Escrituras? Porque cuidais nela a vida eterna, e são elas que de mim que edificam. Nesta manhã eu gostaria de fazer uma palavra para você que se encontra no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo de número 16. Ele diz assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então Paulo, quando viu aquela cidade de Atenas entregue à idolatria, ele ficou indignado com aquela cidade que seguia os ídolos, que seguia os deuses mortos. Então Paulo, seu espírito se comovia, ele se indignou com toda aquela cidade que vivia na idolatria. Será que os pregadores de hoje estão se indignando? Estão preocupados com a cidade que vive na idolatria? Em cada entrada de cada cidade é um ídolo morto, mas os pregadores de hoje não se fazem como o apóstolo Paulo, não tem coragem de pregar contra a idolatria, fica dentro dos templos pregando prosperidade, pregando dias melhores e não se preocupa em pregar contra a idolatria, como a cidade de Atenas estava entregue à idolatria, e Paulo se indignou quando viu aquela cidade entregue à idolatria. Será que aqueles que eram para estar pregando contra a idolatria estão verdadeiramente pregando contra a idolatria, para que as pessoas sejam libertas da idolatria, para que as pessoas deixem de seguir um Deus morto para seguir um Deus verdadeiro nas Escrituras? Mas na maioria das vezes eles não estão preocupados em alertar as pessoas do perigo que é a idolatria, que é maldição, que está levando milhões de pessoas para a condenação eterna. Mas eles muitas das vezes não têm coragem, assim como o apóstolo Pedro chegou na cidade de Atenas e ele ficou indignado quando viu toda aquela cidade entregue à idolatria. O dever de todo aquele que serve a Jesus Cristo é pregar as Escrituras, independente de se a palavra vai incomodar ou não, é pregar. Assim como o apóstolo Paulo chegou naquela cidade e viu aquela cidade entregue à idolatria. Será que os mensageiros de hoje têm pregado contra a idolatria na cidade de Bom Princípio? E nós vimos idolatria para todos os lados, ídolos mortos para todos os lados, assim como era em Atenas, aonde o apóstolo Paulo pregou, aonde o apóstolo Paulo anunciou. O apóstolo Paulo, ele enfrentou aquela cidade que estava debaixo da idolatria para pregar contra a idolatria, porque eles estavam pregando o Evangelho, independente do que ele ia sofrer. Mas na maioria das vezes as pessoas se acovardam, não têm coragem de pregar contra a idolatria. Você vai, como nós andamos de cidade em cidade, e não vemos as pessoas, e não ouvimos as pessoas pregando contra a idolatria. Prega-se bens materiais, prega-se prosperidade, prega que você vai ser próspero, mas não se prega contra a idolatria. Nós já andamos por vários lugares, por várias localidades, cidades, não vemos um pregador pregando contra a idolatria. E todas as cidades estão debaixo de idolatria. Cada entrada de cada cidade tem um ídolo morto, mas em cada esquina também da cidade tem uma igreja, mas não se prega contra a idolatria, não se prega contra os ídolos mortos, não se prega a maldição que é a idolatria, porque muitas das vezes tem medo, porque muitas das vezes se acovardam. Mas o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo chegou e o espírito dele se indignou vendo toda aquela cidade debaixo da idolatria. Você tem se incomodado quando você chega em uma cidade, você que é crente, você que se diz evangélico e vê uma cidade debaixo da idolatria? Você tem se indignado? Você tem ido lá pregar contra a idolatria, contra os ídolos, para que as pessoas sejam libertas? Mas o apóstolo Paulo, ele enfrentou ali, ele pregou contra a idolatria daqueles ídolos ali. E você tem pregado contra a idolatria, contra o pecado, contra aquilo que desagrada a Deus? Ou você tem pregado prosperidade? Ou você tem pregado para dias melhores? Porque nós temos que pregar aquilo que está nas Escrituras.
Jesus, independente as pessoas vão crer, independente de que as pessoas irão dizer que a mensagem é dura, nós temos que pregar o que está nas Escrituras, porque o fim se aproxima, o juízo de Deus se aproxima, os dias são maus. Então eu tenho que pregar aquilo que está nas Escrituras. Deus irá cobrar de mim. Se eu não pregar contra a idolatria dessa cidade, Deus irá cobrar de mim. Assim como Deus vai cobrar também daqueles que não estão pregando contra a idolatria, daqueles que não estão pregando contra os ídolos. Muitas das vezes as pessoas se acovardam e não têm coragem de pregar contra a idolatria. Uma certa vez eu estava aqui evangelizando aqui, entregando folheto aqui sobre a idolatria. Aí eu cheguei na casa de uma certa pessoa, de uma certa mulher, e entreguei o folheto para ela, e ela perguntou o que era. Eu expliquei para ela que era contra a idolatria, para que ela pudesse entregar para aquelas pessoas que são idólatras, que estão debaixo da idolatria. Ela disse: não, eu não vou entregar não, porque o meu pastor ele não quer isso, o meu pastor não quer anunciar, não quer pregar contra a idolatria. Então Deus irá cobrar dele também, porque ele conhece a verdade e não prega contra a idolatria. Então, muitas das vezes as pessoas não têm coragem, estão vendo a cidade debaixo de idolatria, na maldição, rumo à condenação eterna, e não estão anunciando o juízo de Deus que virá sobre os idólatras, como está lá em Coríntios, que os idólatras não herdarão o reino de Deus, os bêbados, os efeminados, os que se prostituem, os adúlteros não herdarão o reino de Deus, os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que anunciar para as pessoas, para que elas possam entender, para que elas possam se libertar, para que elas possam se voltar para Jesus e serem salvos. Mas na maioria das vezes as pessoas não estão dando guerra. Mas a maioria das vezes também as pessoas que eram para estar pregando não estão pregando, preferem estar dentro dos templos religiosos, atraindo as pessoas com seus 10%, com as suas ofertas, do que estarem nas ruas, nas praças, anunciando o Evangelho, anunciando a volta de Jesus para as pessoas. Porque você pregar em uma praça não dá lucro, não dá dízimo, não dá oferta. Por isso que na maioria das vezes os líderes religiosos não querem pregar nas praças, e quando pregam nas praças é mensagem de prosperidade, não contra o pecado, não contra aquilo que Deus abomina, mas nós temos que pregar o que está nas Escrituras. Por isso que os apóstolos de Jesus foram mortos, o próprio Jesus foi morto porque ele pregava a verdade, independente daquilo que ele ia sofrer. Assim como o apóstolo Tiago foi decapitado, o apóstolo Paulo foi morto, também o apóstolo Pedro foi morto porque eles pregavam a verdade, porque eles não se curvavam diante do Império Romano, como nos dias de hoje que as pessoas estão se curvando diante da política. Os que era para estar pregando a verdade estão fazendo aliança com os políticos, se corrompendo com os políticos, como aconteceu nas eleições presidenciais passadas, fazendo aliança com o político. Depois que aqueles que eles fizeram aliança com aquele político que perdeu, se voltaram para aquele que ganhou. Aonde que você viu Jesus fazendo aliança com político? Aonde que você viu os apóstolos de Jesus fazendo aliança com político? Como na maioria que acontece no dia de hoje, os líderes religiosos já fazendo aliança com políticos. Mas por que ele faz aliança com os políticos? Porque eles querem receber lucros, porque eles querem receber bens materiais, porque eles estão voltados para esta terra, não para a vida eterna. Por isso que na maioria das vezes eles se faz aliança com a política. Mas Jesus nunca fez aliança com o político, os apóstolos de Jesus nunca fizeram aliança com o político, como os que fazem no dia de hoje. O apóstolo Paulo chegou na cidade de Atenas e viu a cidade entregue à idolatria. E o espírito dele se comoveu, o espírito dele ficou indignado. Como aquela cidade assim como nós chegamos nessa cidade, nós vimos também essa cidade entregue à idolatria, entregue aos ídolos, seguindo a um Deus morto, um Deus que não pode salvar, um Deus que não pode libertar. Por isso que as pessoas elas seguem a um Deus morto, a um Deus feito por mãos humanas, a um Deus que não pode andar, como está lá no Salmo 115, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa.
e as pessoas estão entregues à idolatria, à cidade debaixo de idolatria, e aqueles que eram para estar pregando a verdade contra a idolatria não estão pregando, e as pessoas indo rumo à condenação eterna, porque seguem a um Deus morto feito por mãos humanas. Por que as pessoas seguem a um Deus morto feito por mãos humanas? Porque se você chegar diante de um Deus feito pelas mãos do homem, que tem corpo mais inflado, ele não vai dizer para você largar as coisas erradas, ele não vai dizer para você largar o adultério, ele não vai dizer para você largar a cachaça, as drogas, a prostituição. Por quê? Porque ele é um Deus morto feito por mãos humanas. Por isso que as pessoas seguem ele, porque ele não vai mandar você largar as coisas erradas, a iniquidade, e se converter dos seus maus caminhos. Por isso que as pessoas se prostram diante de um Deus morto, como a Bíblia fala que é maldição, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15, é maldição. Mas as pessoas não conseguem se libertar, porque muitas das vezes aqueles que eram para estar pregando a verdade não estão pregando a verdade. Versículo de número 17: que sorte que ele disputava na sinagoga com os judeus religiosos todos os dias, nas praças com os que se apresentavam. Então o apóstolo Paulo estava todos os dias nas praças, pregando, disputando ali com os judeus religiosos, com todos aqueles que estavam nas praças, anunciando Jesus para as pessoas. O apóstolo Paulo ia de cidade em cidade, pregando contra a idolatria, ele se apresentava ali nas praças, trazendo o Evangelho, anunciando Jesus para as pessoas, pregando contra o adultério, contra a prostituição, contra a idolatria, para que as pessoas pudessem ser libertas. Mas na maioria das vezes hoje as pessoas não estão pregando mais contra aquilo que desagrada a Deus, contra o pecado, contra aquilo que Deus abomina, porque na maioria das vezes é prosperidade, que você vai ser próspero, que você vai ter uma casa nova, que você vai ter bens materiais, mas não prega para que as pessoas se convertam, não prega para que as pessoas deixem o erro, não prega para que as pessoas sejam libertas. E as pessoas dentro dos tempos religiosos continuam da mesma forma, mentindo no segundo casamento, na prostituição, na bebedeira, mas não são libertas. Por quê? Porque na maioria das vezes o Evangelho que é pregado hoje não confronta o nosso pecado, não confronta o nosso erro, não confronta aquilo que nós estamos fazendo de errado, mas nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, para que você possa crer e para que você possa entender que a volta de Jesus está se aproximando. O juiz de Deus está vindo sobre esta cidade, mas as pessoas elas estão dormindo, as pessoas estão dormindo espiritualmente, e a volta de Jesus se aproxima, o juiz de Deus está vindo. É o último momento da igreja aqui nesta terra. A igreja de Cristo está se despedindo e as pessoas não querem anunciar para as pessoas. Milhares e milhões de pessoas estão rumo à condenação eterna, mas as pessoas que eram para estar anunciando, aqueles que eram para estar pregando, os pregadores que eram para estar pregando, era para estar anunciando a palavra de Deus, estão hoje, assim como os ímpios, passando de um lado para o outro. Quantos que já passaram aqui nesta manhã hoje, de um lado para o outro, mas nenhum parou aqui para pegar o panfleto aqui para distribuir, para pregar os folhetos aqui contra a idolatria e distribuir e evangelizar. Estão como os ímpios, passando de um lado para o outro, assim como a geração de Noé, e não estão se preocupando com as almas que estão indo rumo à condenação eterna, porque na maioria das vezes eles estão preocupados com seus bolsos, para encher o seu bolso, mas não estão preocupados com essa cidade que está debaixo da idolatria, que na maioria deles, se Jesus voltasse hoje, se Deus derramasse a ira de Deus sobre esta cidade, a maioria deles iria para a condenação eterna. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso, eles estão preocupados em seu bem-estar, em se vestir bem, em comer do bom e do melhor. Enquanto nós vemos almas aqui para cima e para baixo, pessoas que estão indo rumo à condenação eterna, mas eles não querem pregar. Milhares de pessoas, centenas de pessoas indo rumo à condenação eterna, mas as pessoas não querem anunciar, as pessoas não querem pregar, e a volta de Jesus se aproxima, o juiz de Deus se aproxima, assim como Deus derramou o juízo sobre aquela geração de Noé,
e sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e sobre todos aqueles que desobedecem a Deus. Deus também irá derramar sobre essa geração, se não se arrepender, se estiver correndo de um lado para o outro, como a geração de Noé, que corria de um lado para o outro, plantava, colhia, edificava, dava-se em casamento, bebia, se prostituía, idolatrava e não se preocupou com o dilúvio que estava se aproximando. Assim como essa geração não está preocupada com a volta de Jesus que se aproxima, com o juízo de Deus que está vindo sobre essa cidade. Nós andamos de cidade em cidade anunciando Jesus para você, porque assim como Jesus vai voltar, também o juízo de Deus será derramado sobre esta cidade. E o que você tem feito? Você tem se preparado para esse dia? Você tem se preparado para a volta de Jesus? Ou você está como a geração de Noé, correndo de um lado para o outro? Não está preocupado com a vida eterna, assim como a geração de Noé não se preocupou com o dilúvio. E quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Essa geração será pega de surpresa como a geração de Noé, porque não estão dando crédito à palavra de Deus. Aquela geração foi destruída. Era milhões de pessoas que foram destruídas na geração de Noé. Você sabe quantas pessoas que escapou do juízo de Deus na geração de Noé? Apenas 8 pessoas. Noé e mais 7 pessoas, onde eram milhões de pessoas naquela época. Apenas 8 pessoas escaparam do juízo de Deus. Agora eu te faço uma pergunta hoje: quantas pessoas nesta geração irão escapar do juízo de Deus? Irão escapar da ira de Deus? Da cidade de Sodoma e Gomorra, apenas 3 pessoas escaparam do juízo de Deus, quando Deus derramou fogo e enxofre sobre aquela cidade. Agora eu pergunto: a cidade de Bom Princípio, quantos irão escapar do juízo de Deus no dia de Deus derramar a ira de Deus sobre essa cidade? Por isso que eu tenho que anunciar para você o juízo de Deus. Talvez aquela geração de Noé falou assim: Deus é amor, Deus ele não vai mandar o juízo de Deus, a ira de Deus sobre nós. Assim como essa geração de hoje acredita que Deus não vai enviar o seu juízo, não vai enviar a ira de Deus. Muitos deles estão brincando. Não brinque, hoje pode ser o seu último dia de vida. Hoje pode ser a última oportunidade que Deus está lhe dando, que você se arrependa, que você se volte para Ele. Porque eu não vim aqui pregar para você prosperidade. Eu não vim aqui pregar para você dizer que você vai ser rico, que você vai ter uma casa nova, um carro novo. Não, eu vim aqui pregar para você Jesus Cristo que está voltando, o juízo de Deus que está se aproximando. É isso que interessa. Deus enviou o seu filho Jesus para morrer numa cruz do Calvário. Não foi para me enriquecer, não foi para me enriquecer, não foi para me ser milionário, bilionário, não. Ele enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna. Se eu quiser ser rico, ser próspero, eu vou trabalhar, vou estudar, vou me formar e eu serei rico, serei próspero. Mas para você ganhar a salvação, não é pelos seus méritos, não é pelas suas obras, é pelo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E você já entendeu isso? Que as suas obras não vão levar você para a salvação? É mais fácil as suas obras levar você para a condenação eterna do que para a salvação. Porque a salvação é só por meio de Jesus Cristo. Não é por meio das suas obras, não é por meio das minhas obras. A Bíblia diz que as nossas obras não passam de um trapo de imundícia. Quantos pensamentos hoje errados que nós pensamos? Quantas das vezes hoje, nesse dia que nós pecamos contra Deus, em palavras, em pensamentos, em ações? Por isso que as suas obras, as minhas obras, se nós chegar neste dia diante do juízo de Deus, mostrando para Deus as nossas obras, dizemos que fizemos aquilo outro que era bom, diante de Deus as nossas obras não passam, porque a exigência de Deus é muito grande, a santidade de Deus é muito grande, para que nós cheguemos diante dele mostrando as nossas obras. Ou seja, durante um dia, nós fazemos mais coisas erradas do que coisas certas. Quantas das vezes nós achamos que estamos fazendo uma coisa boa e diante de Deus é uma coisa que abomina Ele? Não é pelas nossas obras, não é pelos nossos méritos, é pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Enquanto o ser humano não crê nisso, ficar crendo em religião, ficar crendo que é pelos méritos, é pelas obras, ele está indo rumo à condenação eterna. Por isso que eu tenho que pregar para você Jesus Cristo como
como o próprio Jesus começou lá pregando em Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como o profeta João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, como os apóstolos deram sequência depois de Jesus: arrependei-vos. Então, o Evangelho é arrependimento, é mudança de vida, é transformação. Mas na maioria das vezes, aqueles que eram para estar pregando não estão pregando, não estão confrontando o nosso pecado. Como é que eu vou saber se aquilo que eu estou praticando é pecado, se eu não ouço a palavra, se eu não ouço a palavra, se eu não sou confrontado? Como é que você vai saber que adultério leva para o inferno se você não ouve? Como é que você vai saber que prostituição leva para o inferno se você não ouve? Como é que você vai saber que o homossexualismo leva para o inferno se você não ouve? Como é que você vai saber que os peixes vão para o inferno se você não ouve? Se você não examina as Escrituras, se você morrer nessa vida de pecado, de iniquidade, a sua passagem para o inferno já está comprada. Por isso que a palavra, o Evangelho é arrependimento, mudança de vida, entender que nós somos miseráveis pecadores e precisamos imediatamente da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Mas as pessoas não estão pregando mais isso. Prega-se prosperidade, prega-se dias melhores. Acredita que se mudar o prefeito, se mudar o presidente, se mudar o governador, vem dias melhores. É engano seu, engano de político, engano de religião. Você tem que se voltar para o Criador. Você tem que se voltar para aquele que morreu na cruz do Calvário. Quem morreu na cruz do Calvário por você não foi presidente, não foi líder religioso, foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Não foi uma placa de uma igreja, não foi religião, foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por você. Mas na maioria das vezes as pessoas não querem pregar isso. É melhor, é bom pregar prosperidade, que você não é criticado. Se eu estivesse pregando aqui nessa praça aqui, ó, que você hoje recebeu a chave de uma casa nova, de um carro novo, você não estaria me criticando, mas talvez você aí esteja me criticando, porque eu estou pregando que você tem que se arrepender, que você tem que deixar a cachaça, que você tem que deixar as drogas, deixar a prostituição, deixar o homossexualismo, deixar a mentira. Talvez você esteja me criticando por isso, mas se eu estivesse pregando prosperidade, talvez aqui você estivesse me aplaudindo, talvez essa praça estivesse cheia aqui, se eu estivesse pregando a prosperidade. Mas eu tenho que pregar arrependimento, para você se converter dos seus maus caminhos, para que você deixe aquilo que desagrada a Deus, para que naquele grande dia você não ouça da boca do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Quantas milhões de pessoas irão ouvir da boca do Senhor naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Milhares e milhões de pessoas praticando a iniquidade. Aqueles que eram para estar pregando contra o pecado, contra a iniquidade, eles também estão praticando. Por isso que muitas das vezes eles não têm coragem de vir pregar contra a iniquidade, contra o pecado, porque na maioria das vezes eles estão na mentira. Na maioria das vezes eles têm aliança com os políticos mentirosos. Por quê que eles não vêm pregar? Porque na maioria das vezes eles estão envolvidos na maçonaria, estão envolvidos com os políticos, como aconteceu na época de Jesus. Política e religião se uniram para matar Jesus, matar os apóstolos. Da mesma forma, no dia de hoje, a política e a religião se unindo contra aqueles que estão pregando o verdadeiro evangelho. Quantas das vezes nós já fomos parados, querendo nos parar para não pregar o verdadeiro evangelho? Mas naquele dia do juízo de Deus, eu quero ver você gritar lá, você criticar, você chamar a polícia de dizer que é intolerância religiosa. Eu quero ver naquele dia como é que você vai chamar. Naquele dia você, se não se arrepender, você vai ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Por isso que você, eu, temos que nos voltar para os pés do Senhor imediatamente, entendendo que nós somos miseráveis pecadores. Precisamos imediatamente do perdão de Deus. E o apóstolo Paulo, versículo 18,
E alguns dos filósofos e epicureus históricos contendiam com ele. Uns diziam: quem quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Então, naquela época que Paulo estava pregando na cidade de Atenas, aquelas pessoas que ouviam ele pregar diziam: o que esse tagarela está pregando? O que esse paroleiro está falando? Parece que está pregando deuses estranhos. Muitas das vezes as pessoas ouvem a mensagem e perguntam: o que nós estamos pregando? O que eles estão anunciando? O que aqueles tagarelas estão falando? Assim como fizeram com o apóstolo Paulo. Por quê? Por que eles estavam perguntando se Paulo estava pregando deuses estranhos? Porque eles não tinham conhecimento das Escrituras. E Paulo estava pregando Jesus e a sua ressurreição. Muitas das vezes as pessoas conhecem quem é o melhor jogador de futebol, quem é o cantor mais famoso, o ator, a atriz, quem é o homem mais rico do mundo, mas não conhecem Jesus Cristo. Você conhece Jesus Cristo das Escrituras? Não é aquele Jesus que está morto, pregado em uma cruz e em um crucifixo, não. Eu estou falando Jesus das Escrituras. Não é aquele Jesus que passa nos filmes de Hollywood, não. É o Jesus das Escrituras que eu estou perguntando se você conhece ele. Você conhece? Você já teve um encontro com ele? Aí você diz: eu conheço, mas a sua vida não muda. A sua vida é na cachaça, na mentira, na prostituição, no adultério. E como é que você diz que conhece Jesus? Porque eu sei que aqueles que tiveram um encontro com Jesus, as suas vidas foram transformadas. Como a palavra diz: sim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Se você verdadeiramente conhece a Cristo, se você verdadeiramente teve um encontro com Cristo, a sua vida nunca será a mesma. É interessante que as pessoas dizem que conhecem a Jesus Cristo, que tiveram um encontro com Ele, mas não se esforçam para pregar o Evangelho para as pessoas. Não estão vendo aí que milhares de pessoas estão perecendo, milhares estão rumo à condenação eterna, e as pessoas não estão preocupadas. E diz que ama o próximo e não prega a verdade. Por que eu tenho que pregar a verdade? É porque eu amo o próximo. Eu não quero ver você naquele dia lá do juiz de Deus, ouvindo da boca do Senhor: apartai-vos de mim, e será lançado no lago de fogo para toda a eternidade. Eu não quero isso para você, eu não desejo isso para você. Eu desejo que naquele dia o Senhor diga: vinde a mim, bendito meu Pai, recebei por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero que você ouça isso da boca de Deus, não dizer: apartai-vos de mim. Por isso que eu tenho que pregar o Evangelho, para que você se converta, para que você seja transformado. Assim como o apóstolo Paulo pregou nas graças, assim como o apóstolo Paulo foi preso, muitas das vezes preso, chicotearam ele, muitas das vezes, porque ele pregava o Evangelho que confrontava o pecado. Ele pregava aquilo que, quando o Evangelho era anunciado, as pessoas se incomodavam. E na verdade, o Evangelho verdadeiro, quando é pregado, as pessoas se incomodam, porque na maioria das vezes elas estão vivendo na prática do pecado. Assim era eu, quando eu ouvi o verdadeiro Evangelho, eu me incomodava. Eu achava que aquela pessoa estava me julgando, falando mal, mas não, ela estava querendo o meu bem, para que eu não fosse rumo à condenação eterna. Versículo número 19: e tomando, levaram à Europa, e dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que vos fala? Então aquelas pessoas se reuniram e pegaram Paulo e levaram ele a um certo lugar e perguntaram: nós queremos saber que nova doutrina é essa que vos fala, que vos anuncia. E Paulo estava pregando Jesus Cristo e a sua ressurreição. Nesta manhã nós estamos pregando para você aqui Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas as pessoas ficam perguntando: o que eles estão anunciando? Por quê? Porque elas não lêem Bíblia, elas não examinam as Escrituras. Eu te pergunto, nem nesse dia, nessa semana, você já leu a Bíblia? Nesta semana, nem nesse dia, porque se eu perguntar nesse dia, acredito que a maioria não leu a Bíblia hoje. Nem nessa semana examinar as Escrituras. Aí
muitas das vezes quer nos criticar, achando que nós estamos julgando, achando que é intolerância religiosa, como se não lê as Escrituras. Você já viu como era que o profeta João Batista pregava? Como era que o profeta Isaías pregava? Os apóstolos de Jesus? O profeta Isaías foi morto, cerrado ao meio. O profeta João Batista foi decapitado porque ele pregou contra o adultério do rei, para que ele se convertesse. Cadê os pregadores de hoje que são perseguidos? Por quê? Por que não são? Porque estão pregando prosperidade. É fácil pregar prosperidade. É fácil pregar que você vai ser próspero. Eu quero pregar o verdadeiro evangelho para que você se converta dos seus maus caminhos, para que você deixe as coisas erradas e se volte para Jesus, porque a volta dele se aproxima. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E se você não se voltar para ele, naquele dia você vai ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Versículo 20: pois coisas estranhas nos trazem, e ouvindo queremos pois saber o que vem a ser isso. Então aquelas pessoas queriam saber o que Paulo estava pregando. Paulo estava pregando Jesus Cristo, as pessoas queriam saber o que era. Talvez nesta manhã nós estamos aqui pregando Jesus Cristo e você queira saber o que é. Por que você não entendeu ainda? Porque você não examina as Escrituras. Porque ainda você não ouviu uma palavra que confronte. Porque você ainda não ouviu uma palavra que confronte o nosso pecado, que confronte o nosso erro. E as pessoas queriam saber o que Paulo estava pregando, o que Paulo estava ensinando, que nova doutrina era aquela. Eles estavam incomodados. Na hora das vezes as pessoas se incomodam porque não conhecem as Escrituras, porque não examinam as Escrituras. Versículo número 21: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa ocupavam-se, a não ser de dizer e ouvir alguma novidade. Então os atenienses, naquela época ali, o que eles queriam saber era de novidade. Eles não faziam outra coisa a não ser querer saber que era alguma coisa nova que estava acontecendo naquela cidade. Então o apóstolo Paulo pregando nas praças ali, e eles queriam saber que nova doutrina era aquela, o que aquele paroleiro estava pregando, o que aquele tagarela estava pregando. Versículo de número 22: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Então o apóstolo Paulo olhou ali, onde ele estava, ele olhou ali e viu: olha, em tudo eu vejo que vocês são religiosos, supersticiosos. Quantas pessoas que são supersticiosas, quantas pessoas que acreditam em superstições inventadas pela religião, mas não conhecem a Jesus Cristo. Quantas pessoas acreditam em crendices inventadas pelas religiões, acreditando que se subir uma escada de joelhos, seus pecados irão diminuir, acreditando se a tal lugar de pés, os seus pecados vão diminuir, acreditando se fazer tal coisa, seus pecados irão diminuir. Religiosidade, superstições inventadas pela religião. Milhares de pessoas estão dessa mesma forma, acreditando em religião, acreditando em doutrinas de homens. Mas o apóstolo Paulo, ele não teve medo de pregar contra a idolatria daquela cidade, porque o espírito dele se comovia, ele ficou indignado com aquela cidade debaixo da idolatria. E você que é pregador, você que é crente no Senhor Jesus, você tem se incomodado com esta cidade que está debaixo da idolatria? Ah, eu tenho. Pois então saia para as praças e anuncie que idolatria é maldição. Se eles não se converterem, eles irão rumo à condenação eterna. Se você está incomodado, assim como o apóstolo Paulo, anuncie.
Aqui tem panfletos aqui sobre a idolatria. Pegue esse panfleto aqui e ajude a distribuir contra a idolatria, para que as pessoas sejam libertas da idolatria, assim como o apóstolo Paulo pregou naquela cidade ali de Atenas, onde as pessoas estavam debaixo da idolatria. Ele ficou indignado, porque as pessoas estavam indo rumo à condenação eterna debaixo da idolatria, debaixo da maldição da idolatria. Milhares e milhões de pessoas estão debaixo da maldição da idolatria, da feitiçaria, e as pessoas não querem anunciar para elas. Assim como elas estão indo rumo à condenação eterna, Deus ele vai cobrar nas nossas mãos também, se nós não anunciar para essas pessoas que a idolatria é pecado, que elas estão indo rumo à condenação eterna. Então nós temos que anunciar, assim como o apóstolo Paulo anunciou. Versículo de número 23. Porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar. Esse, pois, que vos honrai, está escrito, ao Deus desconhecido. Este, pois, que vos honra, não é conhecido, não conhecendo é o que vos anuncio. Então o apóstolo Paulo ali, andando naquela cidade ali, ele viu ali altares, santuários para todos os lados. Todos que ele olhava tinham um ídolo feito por mãos humanas. Então por isso que aquela cidade estava debaixo de idolatria, debaixo de maldição, como ele diz aqui no versículo número 23. Porque, passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. E aquelas pessoas, elas então tinham Deus de todos os tipos de Deus. Tinha até um lá que estava escrito ao Deus desconhecido, porque eles viviam debaixo da idolatria, seguindo a Deus feito por mãos humanas. E o apóstolo Paulo andou pelaquela cidade e viu, para todo lado eles viam um ídolo feito por mãos humanas. E ele achou até um que não estava escrito ao Deus desconhecido. E esse, pois, que vos honrais, que não conhecendo é o que eu vos anuncio. Então o apóstolo Paulo aproveitou a oportunidade ali e falou para ele que aqueles que eles não conheciam era o Deus que o apóstolo Paulo estava anunciando, o verdadeiro Deus. Versículo de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos de homem. O apóstolo Paulo começou a anunciar para aquelas pessoas o verdadeiro Deus, que o verdadeiro Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há, não habita em templo feito por mãos humanas. O que aquelas pessoas seguiam? Eles seguiam aqueles deuses que feitos por mãos humanas, que eles colocavam nos santuários, que eles colocavam ali para se prostrarem diante dele. E Paulo se incomodou, ficou indignado com aquela cidade que estava debaixo da idolatria. E ele disse: o verdadeiro Deus que fez os céus e a terra não habita em templo feito por mãos humanas. Então Deus ele não habita em templo de quatro paredes, como as pessoas acreditam, como a religião ensina que Deus habita dentro de quatro paredes. Não, ele habita dentro daqueles que querem fazer uma aliança com ele, dentro daqueles que se voltam para ele, mas não dentro de quatro paredes. Deus não habita, como o versículo 24 está dizendo aqui, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, por mão de homens, mas ele habita dentro daqueles que se convertem ao Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo que ele habita. Mas o apóstolo Paulo estava indignado com aquela cidade debaixo da idolatria. Mas as pessoas hoje, elas não estão se incomodando com milhares de pessoas que estão debaixo da idolatria, que são idólatras, que se prostram diante de uma escultura, servem a um Deus morto, e as pessoas estão debaixo de maldição, indo rumo à condenação eterna. As pessoas que eram para estar pregando, os pregadores, não estão mais se indignando com a idolatria, porque a maioria deles são idólatras também. A maioria deles adoram os líderes religiosos, adoram os cantores famosos, da mesma forma, adoram os jogadores de futebol, que são os seus ídolos, da mesma forma. E o apóstolo Paulo estava indignado, que você
serve ao Senhor Jesus, prega o Evangelho para que essas pessoas saiam debaixo da idolatria, debaixo da maldição. Quase toda a igreja, às vezes não se prega contra a idolatria. Que você que serve ao Senhor Jesus, saia nas praças, pregando o Evangelho contra a idolatria, contra o pecado, porque a volta de Jesus se aproxima, meu amigo. Os dias são maus, é a última hora da igreja aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus está se despedindo. E o que você tem feito naquele dia diante de Deus? Você chega lá, qual o galardão que você vai receber? Quantas pessoas que estão precisando de você que vá às ruas, pregar o Evangelho, distribuir folhetos, evangelizar? Milhares de pessoas estão precisando, e você aí dentro dos templos, só ouvindo o pastor dizendo: você vai ser próspero, traga o seu 10%, traga sua fé. Todo dia você está lá, o seu vizinho bem de lado, precisando ouvir o Evangelho, precisando se converter, e a volta de Jesus se aproximando, você não tem feito nada. Você não tem trabalhado na obra de Deus, apenas tem sido mais um religioso. Mas que você venha fazer como o apóstolo Paulo, se comover, ficar indignado quando você vê uma cidade debaixo da idolatria. Como todas as cidades que nós já fomos, nós chegamos lá, elas estavam debaixo da idolatria, mas elas ouviram a palavra, ouviram o Evangelho, ouviram que idolatria é maldição. Se elas não se converterem, irão ser lançadas no lago do fogo. Aí nós fizemos a nossa parte. O Senhor não vai requerer mais o sangue deles das nossas mãos, porque nós fizemos a nossa parte, nós anunciamos, nós pregamos. Mas se nós tivéssemos ficado calados, como a maioria estão calados aí, naquele dia Deus irá cobrar as suas mãos. Se você não anunciar para essas pessoas, para elas deixarem a idolatria, deixarem os ídolos, como lá no Salmo 115, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não andam, como lá no Isaías 45, 20, que precisam ser carregados de um lado para o outro. E a Bíblia diz que são ignorantes que fazem isso, que carregam em procissões os seus deuses, os seus líderes, os seus ídolos, de um lado para o outro. Que você venha se converter ao verdadeiro Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que aqueles que é para anunciar a palavra de Deus, anunciem para as pessoas, porque a volta de Jesus se aproxima. Nós não temos mais tempo a perder com essas coisas desta vida, porque a volta de Jesus se aproxima. Quantas pessoas que o inimigo tem levado rumo à condenação eterna? Quantas pessoas que nós ouvimos falar que morreram sem Cristo? Quantas? Milhares de pessoas que a gente ouve falar, fulano, ciclano morreu na bebedeira, nas drogas, na prostituição, e desceu rumo à condenação eterna. E você que era para estar pregando o Evangelho, não está pregando. Deus irá cobrar das suas mãos naquele dia. Por isso que nós não medimos esforço para ir de cidade em cidade, de localidade em localidade pregando. Não cobramos nem um centavo. Há aproximadamente 2 anos que nós pregamos. Nós não queremos nem um centavo seu. Nós não precisamos do seu dinheiro. Nós anunciamos gratuitamente a palavra para você, para que você se converta. Não é por dinheiro, não é por ganância, não é por aquilo que você tem. Nós queremos que você se volte para Jesus, porque a volta se aproxima, os dias são maus. A cada dia você vai ver o mundo praticando mais coisas erradas. A cada dia você vai ver guerras. Estamos próximos aí de uma 3ª guerra mundial. O que você tem feito? Se Deus nesta manhã requerer a sua alma, o que você tem feito? Você hoje tem se voltado para o Criador? Aonde está a sua mente hoje? A sua mente hoje está em quem? Está num jogo logo mais à tarde? Está para ir para um campo de futebol? Ou está para a vida eterna? O que você tem feito? O que você tem feito da sua vida? Porque a volta de Jesus se aproxima. Mas as pessoas que eram para estar pregando contra o pecado, contra a idolatria, contra o adultério, contra o homossexualismo, contra a prostituição, não estão pregando.
os ímpios de um lado para o outro, não querem pregar mais com medo de serem xingados, com medo de serem denunciados, com medo de serem presos. Os apóstolos de Jesus não tinham medo de ser presos, foram presos por amor a Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo foi morto por amor ao Evangelho. E que você se volte para Jesus Cristo, porque o fim se aproxima. O recado foi dado, a palavra foi pregada, o Evangelho foi anunciado. Então você não terá desculpa de não ouvir a palavra de Deus naquele dia. Não vai dizer diante do Senhor, não ouvi, eu não tive tempo. Mas você tem tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Inclusive para buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Que você se volte para Ele. Que Deus possa lhe abençoar nesta manhã. E que o Espírito Santo de Deus possa estar convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Para alguém que foi Deus quem falou. Mentir em nome de Deus e dizer que foi Deus quando Deus não mandou. Só para dizer que é profeta de Deus e receber elogio de alguém. Mentir em nome de Deus e em nome de Deus diz o que não convém. Antigamente era a peleja, aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Em nome de Deus, o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Gente enganada ouvindo ao profeta e não ao Senhor. Muitas vidas destruídas ouvindo mentiras que alguém inventou. Dizendo aflito que ainda ouvi e ainda disse por Deus. Se Deus falou vai cumprir, mas se Deus não falou, quem falou vai ouvir. Antigamente era apelejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus, o seu fim com certeza irmão é fatal. Antigamente era apelejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus, o seu fim com certeza irmão é fatal. Minta em nome de Deus, o seu fim com certeza irmão é fatal. Minta em nome de Deus, o seu fim com certeza irmão é fatal.
vida a santidade. Assim muitos que pregam viver sem o amor. Assim minha igreja desce a mão a seu pastor. Se falsos pastores não roubassem ninguém, se arrependam, pois em breve eu os julgarei.